Neste mês de setembro, celebramos o Dia do Contador. E o Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão traz para você, profissional da contabilidade, CRC-MA Cast. Eu sou Vanessa Monteles, conselheira do CRC-MA, e hoje estaremos apresentando para você a edição de lançamento deste projeto. Para iniciar, nada mais apropriado do que trazer 3 pessoas dessa gestão atual. Ana Lígia Coelho Martins, nossa presidente, e os conselheiros Fernando Henrique e Fernando José. Conhecendo um pouco melhor os nossos convidados, a gente queria saber um pouquinho da história de vocês com a contabilidade e como surgiu também essa relação com o Conselho Regional. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, que grande satisfação, né? Hoje um dia muito especial, o dia do contador, contadora, né? É uma profissão que está aí há muito tempo, mais de 76 anos. E aí a gente traz como referência o poder que a contabilidade tem para a vida de cada um de nós, né? E para mim foi através de uma decepção. Vanessa, eu já contei em alguns podcasts aqui antes, mas foi uma decepção, né? Meu pai sofreu um golpe de um contador, né? Porque eu sempre digo, por onde eu passo, a gente tem profissionais bons e ruins em todos os locais, né? E infelizmente o papai foi vítima de um golpe, né? E através da decepção foi onde eu decidi fazer a contabilidade, né? Exatamente para tomar de conta da empresa dele, dos negócios, da contabilidade da empresa dele. E assim eu fiz, né? Logo após eu ter me formado, concluído minha graduação, tirado meu CRC, já assumi, foi a primeira empresa, foi o primeiro cliente, Fernando, foi o primeiro cliente, foi o meu pai. E tá até hoje, né? Bom demais, né? Bom demais. 14 anos. E assim foi a melhor escolha da minha vida. E essa relação com o conselho, como surgiu? Vou ser conselheira, quero mudar, quero lutar pela minha classe. Olha, Vanessa, é o que eu sempre digo, não só dentro de um conselho de classe, mas também na atuação, na política pública, né, do que é executado ali para a comunidade. Então, se a gente tem insatisfação pelo que é ofertado para nós, era isso que eu sentia, uma insatisfação no que o conselho não trazia, né, pra gente. Eu achava que era muito devagar as coisas, né, que a gente poderia avançar em muitos aspectos, e foi isso. Foi também mais uma outra decepção, né, que eu via sempre assim. Eu achava que a gente poderia ser mais ativo, proativo, resolver efetivamente os problemas, estar próximo, né, das pessoas. A gente via muito, pessoal, era que o conselheiro era como se fosse uma espécie de Deus, sabe? Para você falar com o presidente, para você falar com o conselheiro, nossa, era como se fosse muita coisa. Cara, inacessível, né? Isso aí é a maior loucura da vida da gente. A gente tem que entender, né? É que ali é algo de passagem. A gente está conselheiro, a gente está presidente. E eu acho que foi a principal causa de eu ter entrado foi isso. Foi a insatisfação com o que era ofertado. Eu disse, olha... E as pessoas viram isso na gente, né? Na gente de forma genuína. Fernando José, Fernando Henrique. Eles viram isso na gente, que a gente gostava de ajudar os profissionais. A gente gostava até hoje, gostava não, gosta, né, Fernando? De ajudar as pessoas, né? Então, a gente fez muito isso, né? Foi um trabalho muito grande, de forma genuína, sem segundas intenções, se diga de passagem, né, Fernando? De ofertar, né, uma ajuda. E aí, as pessoas mesmo, os profissionais ali, garimpando ali pelo grupo, Ana, tu gosta de fazer isso de graça? Pois bora aqui para o Conselho de Contabilidade fazer isso de forma efetiva e legalmente falando, juridicamente falando, efetiva? Bora. Então, foi isso. Então, eu embarquei nessa e é um mosquitinho, né, que pisca a gente. Quanto mais a gente vê os resultados desses frutos, desses objetivos, dessas propostas se realizando, é uma satisfação muito grande na nossa vida. Junto com você também veio o Fernandão, né? Muito conhecido pela classe, que é o conselheiro Fernando Henrique, mas vulgo Fernandão. Como é que foi aí essa iniciativa, a contabilidade na sua vida e como conselheiro? Bom, Vanessa, boa tarde, né? Agradecer aqui a participação no CRC Cast, um programa novo que o Conselho de Contabilidade está levando para a classe. E minha história tem uma curiosidade que eu vou falar aqui para vocês em primeira mão. Lá em 2004, eu prestei vestibular numa antiga faculdade aqui de São Luís, para jornalismo.
Não passei. Aí minha esposa disse, esse curso não é para você. Meu pai também disse, esse curso não é para você. E resolvi fazer contabilidade. E eu tive a sorte que no primeiro período do curso de contabilidade comecei a estagiar no grande escritório de contabilidade aqui do nosso estado. Com isso, a gente vai pegando ali o métier da coisa, né? O aprendizado no dia a dia. E eu sempre fui uma pessoa que busquei o conhecimento. E nunca me acomodei com aquilo que está na minha frente. Eu sempre quis algo mais. E corri atrás, né? A gente emprega muita gente, a gente ajuda a disseminar o conhecimento pelo Estado, porque esse é nosso propósito, levar o conhecimento, né, para o profissional da contabilidade e, claro, você oferir renda daquilo que você está propondo no seu negócio. Agora, sobre o conselho, é outra história curiosa, né? Eu não conhecia o professor Fernando José, que hoje tenho o prazer de ser amigo, irmão dele, e a gente teve uma oportunidade de se conhecer pessoalmente e ele, cara, bora lá, tal, tu vai gostar. Isso na eleição de 2020 para um terço. Eu digo, rapaz, eu nunca me meti nisso. Eu já tenho minhas dores de cabeça. Será se eu vou dar conta? Pensei, refleti. Aí, como a presidente aqui, Ana, disse, vem um mosquitinho e pum! Agora já era, agora tu tá dentro. E o que me levou a fazer parte desse projeto? Indignação, insatisfação, inconformismo, com várias gestões que não tinham aquilo que eu sempre preguei, que é fazer a diferença naquilo que você se propõe a fazer. E isso acontecia no Conselho, que a gente dessa atual gestão, junto com vocês que entraram agora em 2024, vem tentando mudar. Não é fácil, é complicado, é filantrópico, é desgastante, mas ao mesmo tempo é motivador demais. Quando você chega no local, quando você entra num grupo de WhatsApp, quando você chega numa repartição pública e vê que hoje a contabilidade do nosso estado tem protagonismo, tudo que a gente viveu de lá para cá, a gente faz uma retrospectiva e vê que valeu a pena. Valeu a pena a cada minuto. Sim, e valerá mais ainda continuar, porque isso não vai acabar aqui. A gente tem um projeto, a gente tem um sonho, e se Deus quiser, tudo isso vai sair do papel, com a ajuda de um grupo, porque aqui não é a Ana, não é o Fernando José, não é o Fernando Henrique. Nós temos outros conselheiros que estão por trás disso tudo aqui para dar certo. Beleza? Obrigado, Fernando Henrique. E agora o Fernando José, conselheiro, conhecido da nossa classe contábil, professor, e como o Fernando Henrique falou, foi uma pessoa que tanto incentivou ele a entrar no conselho. Boa tarde, Fernando José. Boa tarde, minha querida Vanessa, meus irmãos Ana Lígia e Fernandão. E também, principalmente, ao profissional da contabilidade, né, o contador em si, pelo nosso mês, o mês de setembro agora, onde nós estamos tendo a grata satisfação de poder comemorar mais um ano, né, mais essa data tão importante da nossa profissão, a profissão que faz uma diferença enorme no nosso país. E sempre feliz e disposto, né, minha amiga, a contribuir, né, com a classe. E o Conselho Regional de Contabilidade surgiu na sua vida como? Ah, minha amiga, o Conselho Regional de Contabilidade, olha, eu falo um pouquinho da minha história. Eu tenho um trajeto um pouco parecido com o de Fernandão. Na minha família tem muitas profissionais, minha mãe e minha irmã são da área do direito, né? São advogados. Na família também, muitos advogados e médicos. E o desejo, né? Não vou mentir que o desejo de mamãe, da minha mãe, sempre foi: meu filho, vamos tentar fazer, né? Vamos tentar fazer direito também. E eu me lembro que eu prestei vestibular também, uma faculdade particular aqui. E só que na primeira opção eu botei ciências contábeis, porque eu tinha meu falecido padrinho e mais alguns outros tios que eram também dessa área, mas eu li um pouco e, assim, de certa forma me identifiquei. Eu marquei a primeira opção para contabilidade e a segunda para direito. E não deu outra, né? Passei,
comecei no ano de 1997, né? Não vou me denunciar na minha idade aqui, que eu sou um pouquinho mais velho que todos vocês aqui que estão presentes. E no ano de 2001, mais especificamente em junho de 2001, eu me formei, né? Prestei, fiz a prova do exame de suficiência. Nesse tempo ainda não era determinado por lei, regulamentado, mas por incrível que pareça, como muitos na época da minha sala, colegas, a liminar tinha caído e tinha voltado, né, que estava na justiça, tinha voltado a acontecer o exame. Fiz, passei, tirei meu registro e no ano de 2002, oficialmente, através de um grande amigo, nós começamos junto em escritório e eu comecei minha caminhada. Comecei minha caminhada em escritório, vivenciando na dificuldade, né? Como eu sempre brinco, a gente gastava a sola de sapato. Não tem hoje o marketing digital, todas as ferramentas de tecnologia que você tem para se apresentar hoje. Então era cartãozinho, né, de papel, indicação, uma roupazinha bem legal, sapato, e vou começar a bater na porta, tudo bem, eu sou contador, tudo mais, prestando serviço. Eu acho que 2 pessoas tinham meu cartão, Deus e o mundo, né? E nisso a gente foi fazendo uma carteirazinha de cliente, foi devagar. No ano de 2004, eu também tenho muitos da família professores, eu sempre tive essa vontade. Fiz curso de técnicas de oratória antes, me ajudaram, mas para quem gosta de falar público, palestra, nada como uma sala de aula para lhe formatar mesmo, tá? na vivência e na experiência. E aí eu tive a oportunidade, na época da UVA, né? Universidade Vale do Acaraú, em novembro de 2004, fiquei na sala de aula oficialmente até 2022, né? Tô um pouquinho, tô só com o CRC, as minhas outras tarefas, escritório, né? A gente, quando tem a oportunidade de palestrar, fazer algum curso, a gente faz, né? E assim, a minha vida. E no CRC eu tive o grato convite de um ex-presidente, que é amigo meu, o presidente Gracias, né? Antônio das Graças Alves. A gente dava aula na mesma faculdade junto e a gente batia muito papo. Ele foi meu coordenador na faculdade, né? Particular. E ele dizia, para você é um nome que poderia ajudar e tudo mais. E no ano de 2015 ele lançou o convite. Para falar a verdade, ele chegou, eu me lembro disso, a gente estava saindo, né, no final do horário, ele chegou e disse, botei teu nome lá, vai compor a chapa. Eita. Aí eu, o quê? Pressão. Tá bom, tá certo, tal. Ganhamos. Não sei nem o que é isso aí, mas botaram meu nome. Ganhamos e no ano de 2016, lá estava eu, no dia 4 de janeiro, assumindo meu primeiro mandato como suplente, né? Tive 2016 a 2019, no primeiro mandato, mas nesse tempo eu peguei 2 presidentes, eu peguei o presidente Gracias e o presidente Conrado, e me deram muitas oportunidades, e eu viajei, palestrei, representava. Assim, eu como disse Fernandão Iano, eu fui picado pelo, né, eu repito muito isso, eu fui picado pelo mosquito, né, e a gente toma gosto, vamos dizer assim, o gosto do lado positivo, de você contribuir, de você poder contribuir, de você fazer um pouco melhor. E aí você vai vendo, né, que você pode, na medida do possível, você pode, de certa forma, aumentar essa sua participação, essa sua contribuição. Falando de forma resumida. E estamos aqui até hoje, minha amiga. Né? Entramos no segundo mandato, né? O Fernandão falou, só frisando. Quando for para a gente renovar, em 2019, nós tivemos uma eleição, e eu me lembro muito bem que a presidente Ana, não vale aqui dizer quem convidou ela primeiro, ainda bem que eu resgatei ela, graças a Deus, e chamei ela para o nosso grupo, um grupo que não estava ainda 100% formatado. Ana foi minha suplente, nós perdemos por poucos votos, né? E aí, entre 2019 e 2021, eu peguei Fernandão aqui, né? Eu sempre, eu enxergo, como é que a gente não enxerga o potencial nas pessoas, com quem que pode contribuir? Fernandão, vamos embora aqui e tudo mais e tal. E formatamos o grupo, que nós formatamos em 2021. Ganhamos, vencemos e entramos com tudo. Vamos dizer assim, no bom sentido, com todo o trabalho. Em 2019 também eu tava meio perdida nesse meio de caminho, viu, Fernando? Eu também não sabia muito. Era meio que assim, me colocou. Final, né? Ninguém eu sabia, vamos dizer assim, eu sabia um pouco mais, mas é o desafio que a gente vem, né? E o que a gente pode chegar à conclusão? Que graças a Deus
todos nós aqui, nós 4 e o restante do nosso grupo, dos conselheiros, nos conectamos e nos formatamos para trabalhar numa melhor gestão possível e tentar fazer o melhor para a nossa classe. Para você, profissional de contabilidade que está acompanhando o nosso podcast, talvez não entenda um pouco como funciona, né? A cada 2 anos você sabe que tem que eleger, mas você talvez não saiba o porquê. Para responder, nada mais justo do que um veterano para explicar como funciona o 2/3 em 1/3, né? E por que a necessidade dessa composição, a renovação a cada 2 anos da gestão. Nós temos a resolução, né? A resolução das eleições do Conselho Federal, e ela trabalha, né? Ela estipula esse prazo de a cada 2 anos nós temos uma eleição para renovação, 2/3 e 1/3. A quantidade de conselheiros ela é determinada por esta resolução de acordo com a quantidade de profissionais inscritos. Então, aqui no nosso estado do Maranhão, nós temos quem? Nós temos 12 conselheiros efetivos e 12 conselheiros suplentes, tá? Divididos em 1/3, que no caso representa por 4, e 2/3, que representam 8, né? 8 no caso, 8 efetivos, 8 suplentes. 1/3. 4 efetivos, 4 suplentes. E a cada 2 anos é tido essa, né, nós temos novas eleições, porque nosso mandato é de 4 anos. Então, existe essa renovação. Então, tudo isso com base na nossa resolução. Fernando Henrique, e a eleição do presidente? Bom, como é feito de fato a eleição do presidente? O contador ele pode eleger diretamente aquele presidente? Como o meu irmão Fernando disse, são inscritas chapas nas eleições, tanto de 2/3 como 1/3, tá? Número de chapas infinitas, tá? E aí o profissional da contabilidade vai eleger a chapa, tá? Sendo elegida aquela chapa, nós vamos para a eleição do presidente e demais membros do conselho diretor. Isso internamente depois uma que eleição... o contador elegeu aquela chapa, internamente é feito então a eleição do presidente, é isso? Geralmente nossas eleições acontecem de 2 em 2 anos no mês de novembro. Eleita a chapa, lá no 1º dia útil, ou no 5º dia útil, de acordo com a resolução, essa chapa que foi eleita se integra aos demais que estão lá ainda em mandato vigente e vão eleger, tá, o conselho diretor, onde vai ter um presidente e demais vice-presidentes, tá? Então é uma eleição indireta. O profissional elege a chapa com os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Ana Lígia, o conselho diretor mencionado pelo Fernando Henrique, ele é formado por quantos conselheiros, né? Quantos fazem parte do 2/3, 1/3, como é feita essa dinâmica e qual é a principal função do conselho diretor dentro do CRC? Até o ano de 2023, nós tínhamos um conselho diretor composto por 8 pessoas, né? Que eram 7 conselheiros, né, e seus vice-presidentes, mais o presidente. E aí a gente fez uma alteração da resolução, porque o conselho diretor ele não pode ter a maioria. Como o Fernando falou, a gente tem 12 conselheiros efetivos. Então, o plenário é composto por 12 votantes. Esses 12 votantes, se eu tenho um conselho diretor com a maioria, então o que eu botar para a maioria, para a votação, quem decide é o Conselho Diretor. Então, o Conselho Federal de Contabilidade determinou que nós readequássemos o nosso regimento interno e aí ficamos 5 pessoas no Conselho Diretor. 4 vice-presidentes que a gente tem. Vice-presidente de fiscalização e registro, a gente tem vice-presidentes de controle interno, de assuntos administrativos e o de Desimprof e mais o presidente. Então, de 8 agora são somente 5, são a minoria. É muito importante que o conselho diretor seja composto, Vanessa, por pessoas de confiança, porque vão tratar de assuntos administrativos complexos, né? Então são pessoas que têm que ter conhecimento e disponibilidade para sempre estar ali presencialmente no CRC. Cada vice-presidente ele vai administrar uma câmara. Cada câmara dessa pode ser composta por 7, por 3. Então, mais ou menos, ali ele vira um mini gestor daquela câmara, daquele assunto do qual ele está designado a resolver, né? Então, por exemplo,
Câmara de Fiscalização, que é o vice-presidente Clécio Barros. Ele toma de conta de toda a parte da fiscalização e também da parte de registro, com a coordenação também sua, Vanessa. E aí, todos os processos de registro, de alteração, passa pela Câmara de Registro. Todo o processo de fiscalização passa pela Câmara de Fiscalização. Então, isso o vice-presidente, ele coordena, ele despacha, ele oficia, ele comunica, né? Essa função administrativa. Controle interno nem se fala, né? A gente já sabe exatamente o que faz. E assim as demais câmaras. Assuntos administrativos, que o Fernando é o nosso vice-presidente. Trata de toda a parte burocrática, de cobrança, administrativa, patrimonial, de licitações. Então, é uma vice-presidência bem robusta que trata de muito assunto administrativo. E a principal função do Conselho Diretor, Vanessa, e vocês que estão aí nos assistindo ou ouvindo, é tomar as decisões estratégicas, né? Então, as decisões relevantes e importantes, elas obrigatoriamente, quando a gente tem uma resolução, né, muito importante para ser votada, tomada, um assunto, uma deliberação muito sensível, obrigatoriamente ela tem que passar pelo Conselho Diretor. Então, as vice-presidências, elas podem até pedir algum tipo de diligência, constituir uma outra comissão específica para tratar de determinados assuntos. Então, é extremamente importante que os vice-presidentes sejam pessoas, né, como eu já falei, de confiança e que estejam disponíveis, porque a gente precisa muito da presença do Conselho Diretor dentro do CRC Maranhão, assim como todos os conselheiros, mas eles têm funções a mais, né? Os conselheiros têm muitas funções, mas os vice-presidentes têm além, né? E é isso, então a gente tem as melhores pessoas, é o que eu sempre falo, né? Então eu acho que a gente teve a sorte de se encontrar e de conectar os pensamentos, que é importante, né, Fernando? A gente ter pensamentos conectados, a gente buscar um único propósito, um único objetivo, né? Que a gente via muito isso, Vanessa. A pessoa estava aqui para uma promoção própria. Ele tinha um outro objetivo e aí eles utilizavam e não faziam o serviço que deveria ter sido feito, né? De conselheiro, de representante da classe. E aí, isso foi uma coisa que a gente, vamos falar assim, estipou, né? A gente tirou todo mundo que tinha segundas intenções. E a gente continua fazendo isso, sabe, Vanessa? Hoje, a gente tem fila de gente querendo compor chapa para entrar para nossa gestão. Então, antigamente, a gente tinha que mendigar, né, Fernando? Vai compor uma chapa. Ah, tu quer, tá. Hoje não, a gente tem fila, a gente seleciona currículo, sabe? Então, a gente hoje escolhe quem a gente quer estar junto conosco. Porque se não for uma pessoa para estar alinhada, né, com a gente, ter um único propósito objetivo, com certeza, isso vai por terra cair. Naquela época, você falando tanto de propósito, naquela época das eleições, né? Qual era o tema, Fernando Henrique, de vocês? Você lembra qual era o tema da chapa de vocês? Um CRC que faz. E hoje, depois de avaliar toda essa jornada de vocês acham que hoje vocês cumpriram com todo aquele propósito, né? Nas eleições a gente tem um gás, a gente tem aquela animação de todas aquelas propostas inovadoras. Hoje, em 2024, em setembro de 2024, vocês conseguem enxergar que realmente vocês vieram para fazer? Eu devolvo a pergunta. O que é que tu acha? Bom, sou um pouco suspeita, né, por fazer também hoje parte dessa gestão, mas pelo feedback que a gente tem de todos os profissionais da contabilidade, também pela quantidade de comissões, cada vez mais voluntariados que estão chegando, tanto no jovem, na mulher, no voluntariado, e o feedback também presencial, né, que a gente teve dos cursos, foi algo que foi revolucionário, né? Bom, durante... Então, para melhorar aí junto com o que você falou, se a gente abrir o encartezinho das nossas propostas lá em 2019, onde a gente lançou a nossa campanha, 21, na verdade 21, 19 foi anterior, 21, eu tenho certeza que a gente cumpriu mais de 98% do que a gente prometeu. A gente cumpriu 100%, Fernando? Faltou só a do conselho de classe, mas a gente tentou, buscou. Por isso que eu tô dando 2% de margem de erro. Porque pode ser que realmente alguma coisinha a gente não tenha cumprido. Mas tudo que a gente botou no papel, tudo que a gente disse vamos fazer, a gente fez. Agora tem situações que fogem do nosso controle. Por exemplo, a vaga no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. A gente pediu.
Talvez tu fale 100% porque a gente pediu, mas não foi aceito pelo órgão, pela entidade, beleza. Mas se você vê representatividade, sala do contador... Algum desses projetos, tu poderia dizer um que seja especial para você, Fernando Henrique? A sala do contador, eu acho que ela marca muito o que é a nossa gestão, uma gestão aberta. O CRC você sabia? O CRC que você sabia também. Fernando E a quinta José. técnica nem estava Pronto, não ainda estava nem tem? na proposta, né? Pois é. Eu até resgatei aqui, né? O nosso encarte da época, onde a gente tinha dividido, né? Classe forte e respeitada, atuante e comprometida e CRC dos novos tempos. Valorização do profissional da contabilidade, trabalhamos isso bastante. Bem forte com as entidades. Educação continuada, mais do que nunca, concursos, quinta técnica, eventos, enfim. Benefícios para o profissional da contabilidade, fechamos aí muitos termos de parceria e de cooperação. Né, atendimento exclusivo com várias, em órgãos públicos, né? Exatamente, benefícios com as entidades, com plano de saúde, com escolas de pós-graduação. SESC. E o SESC, que nós estamos aí, Valparaíso e muita coisa ainda que, se Deus quiser, vai acontecer ainda em 2025, né, de novas parcerias. Reposicionamento da imagem do CRCMA. Nem se fala. Isso aqui nem se fala, tá entendendo? A questão das relações institucionais. Isso foi fortíssimo. Hoje nós temos contato direto com Receita Federal, Secretaria Municipal e Estadual de Fazenda, Tribunal de Contas, Assembleia, TCU, TRE, tá entendendo? Então, o CRC hoje, Ministério Público, o CRC hoje está, Vanessa, em todos os lugares. Tá? Em todos os lugares. O que mais aqui? Desburocratização dos serviços, conseguimos avançar bastante nesse ponto, apesar de passando a ser mais tecnológico, né? Apesar de que a gente sabe que até onde a gente podia, a gente foi, mas a gente sabe que existe uma certa limitação. Esperar o nosso atendimento diferenciado lá na Prefeitura de São Luís, que está prometido para este ano. Nós não iremos descansar de jeito nenhum até as coisas realmente conseguirem estarem cada vez melhores. Melhorias no CRCMA, na estrutura, no atendimento, no atendimento automatizado, na própria estrutura da recepção do prédio. Acessibilidade, na acessibilidade, com a sala do contador, como o meu irmão Fernandão falou, que também disponibilizado. No CRC, pronto, o projeto CRCMA Cash. Então a gente conseguiu avançar bastante, muito. O que mais aqui? Transparência na gestão, os nossos indicadores, todos eles são publicados. Nós temos que seguir todo o processo de governança corporativa que nos é imposto pelo CFC, não só para nós, mas para todos os CRC das 27 unidades federativas. Plenária 100% online. A nossa central de comunicação do CRC nas redes sociais, no site, no aplicativo. Então tudo isso a gente conseguiu, graças a Deus, avançar bastante, deixar isso cada vez mais ao acesso dos profissionais. Aí, Fernando, eu acho que o que não está aí e que não parece muito para a classe, a gente pode falar um pouquinho, né? Por exemplo, a gente veio de um reequilíbrio. Estamos num reequilíbrio financeiro. E isso para a classe não aparece. Não aparece. Nada. Desde 2022. Quando começou lá a nossa gestão. Aí a gente vai para um reequilíbrio, a gente não fala só de um reequilíbrio. Mas, como é que você vai fazer sem ter orçamento, sem ter dinheiro? E a gente fez. Só para vocês terem uma ideia, e vocês que estão olhando a gente aí de casa, é curso toda semana. O CRC Maranhão criou uma biblioteca virtual para o profissional contábil, não só do Maranhão, como do Brasil todo, que é a Quinta Técnica. Você tem ali a pílula do conhecimento, que é levar cursos para o interior. Claro que a gente precisa melhorar, ninguém é perfeito. A Rota Contábil. Mas tem a Rota Contábil também, que é um outro programa criado da nossa gestão. Mas se o pessoal for analisar muito bem, Vanessa, é muita coisa para quem veio de uma situação difícil. Sim. Né? Veio de uma situação política também muito complicada, muito conturbada, muito delicada, e a gente enfrentou isso no início, não foi fácil, a gente teve que segurar alguns abacaxis pesados ali mesmo, para descascar alguns abacaxis, porque nem tudo é flores, né? E para você chegar no sucesso, para você dizer que venceu, você tem que enfrentar várias derrotas, várias batalhas, mas no final
você vai ganhar. Se você tiver uma equipe alinhada, se você tiver pessoas com vontade de fazer, e aí não só entra nós conselheiros, porque também a gente tem uma equipe por trás disso, que são os colaboradores do CRC, que compraram a ideia de mudar a imagem do regional. E hoje, aonde você chega, pode ser do sul ao norte do país, aqui dentro do estado do Maranhão, é só uma palavra que você vê, que o pessoal diz e fala do CRC Maranhão, que é trabalho, 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 trabalho. Isso é gratificante. A gente chegar num momento desse, que é o lançamento de um programa novo, a gente poder relembrar, né, tudo que a gente passou, desde 2019 para cá, de muita angústia, de muito problema mental que a gente tem. Se a gente não se cuidar, a gente pira, a gente pifa. Eu sou exemplo disso. Eu tive que parar no final do ano para cuidar da minha mente, mas eu voltei 1000%. Se o mosquito tinha me picado uma vez, ele me picou 5 agora. Porque a minha vontade só aumentou. Minha vontade em quê? Em fazer muito mais. Segura, porque a gente não para tão cedo não. Porque isso daqui é gratificante, realmente. Isso daqui é gostoso. E ter pessoas que, além de ser colegas de profissão, são amigos, passam a ser irmãos, que a gente convive muito no dia a dia. Eles sentem nossas dores, a gente sente as dores deles. E isso é bom quando dá certo. A gente vê que tudo que a gente passou junto aí, a gente vem passando junto durante esses 3 anos, vamos pro 4º ano, fez a gente ser mais forte como pessoa, como profissional, como pai de família. Verdade. E principalmente como ser humano. Que nós somos seres humanos, a gente não é máquina. A gente é de carne e osso. E para complementar, Fernanda, a tua fala, a gente conseguiu eleger um terço para dividir um pouco dessa carga, porque Vanessa estava muito pesada, sabe? Acho que foi por isso que a gente pira. Que o trem saiu do trilho, Fernanda, por conta disso, sabe? Era muita coisa, porque a gente tem um grupo... Novidade também, né? Muita coisa. Porque, querendo ou não, alguns fazem mais, outros fazem menos. De fato. Normal, se a gente, pai ou a mãe, e o cara tem 2, 3 filhos, um vai sempre cuidar mais do pai, da mãe, do que os outros. Sempre, em toda a família tem isso. E na nossa família também tem essas pessoas. As que estão mais ali dentro, dedicadas, né? E as que estão meio que mornas. E aí, é importante dizer que a gente trouxe um texto exatamente isso, Vanessa, para aliviar a carga. Fernanda, a gente precisava aliviar a carga. Foi 2 anos intenso, sabe? Vivendo de verdade para a CRC Maranhão. E graças a Deus a gente conseguiu colocar as pessoas certas. Amém, Jesus. Por isso, Deus sabe o que faz na nossa vida. Ele sempre vai nos abençoar, né? A gente honra, né, a nossa profissão, e o Senhor nos honra colocando e abrindo os caminhos para as pessoas certas. Com certeza. Tantos projetos foram desenhados por vocês, né? Presidente, existe algum projeto que está por vir, que falta tirar do papel? Claro, tem sim. Olha só, nossa segunda Convecon. Olha, pessoal, que grande alegria. Anotem na agenda de vocês, preste atenção. Todo mundo do Maranhão estará aqui em agosto de 2025 para a nossa segunda Convecon. Foi também um grande avanço, porque o Conselho de Contabilidade nunca havia feito uma convenção de contabilidade do estado do Maranhão. Fizemos a primeira em agosto de 2023 e faremos a próxima agora em 2025. Não é verdade, meninas? Com certeza. Com certeza. Inovação é o tema. Vamos levar muita inovação, tecnologia e aprendizado, ética para a classe contábil. Vai ser um evento grandioso. Se na passada foram 1.000 pessoas, esse ano vamos colocar 2.000. Ano que vem, né? Ano que vem. Ano que vem, se é ansiedade, viu, pessoal? Porque a gente já quer para acontecer essa Convecon, porque a primeira foi linda, maravilhosa, um sucesso. Deu trabalho, né? Deu trabalho um pouquinho, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência, tenho certeza, né? Presidente Ana e Fernandão, foi uma experiência única. Muito trabalho para organizar tudo, para organizar a quantidade de pessoas, e se Deus quiser, a gente botou 1.000 e vamos ver se dá para 1.500, quem sabe 2.000 pessoas, né? A gente trabalha com 2.000 para fechar nos 1.500.
Bom, a gente vai encerrar esse cast do CRC com as considerações finais de cada um de vocês. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade e vamos começar com o Fernando José. Quais são suas considerações finais? Quero, primeiramente, agradecer, assim, agradecer a Deus, a Ele por ter nos dado a oportunidade. A gente tá aqui, tá conseguindo fazer e desenvolver esse trabalho, e na certeza de que todos nós queremos o melhor para a nossa classe contábil, para o nosso conselho, para os profissionais. Não tem, assim, é a profissão que a gente abraçou, que a gente batalhou, se formou, e eu tenho certeza que cada um de nós sentimos esse amor e sentimos também aquela vontade de poder contribuir cada vez mais. E eu espero que estejamos sempre todos nós, meus queridos amigos e irmãos, unidos, conectados, batalhando pelo mesmo propósito, e eu tenho certeza que não só 2025, mas os próximos anos serão anos transformadores para todos nós, onde o profissional da contabilidade será o grande protagonista do nosso Brasil, com tudo que nós vamos vivenciar, principalmente reforma tributária e outros temas, mas o profissional contábil é o profissional que vai ser o grande protagonista desse país nos próximos anos. Então, um abraço a todos, Deus abençoe e vamos seguindo firme. Fernando Henrique, considerações finais nesse nosso podcast. Bom, agradecer primeiro a Deus, que nos permite todo dia levantar e ter força para encarar esse desafio, a minha família, em nome da minha esposa, e os profissionais da contabilidade, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje fazendo esse CRC Cash, não estaria representando a classe contábil. E dizer que é prazeroso ver uma classe que está se transformando a cada dia, principalmente perante a sociedade. Antes o contador era mal visto, hoje não. Hoje o contador ele é chamado para as mesas de negociações de empresários, de entidades de classe, dos órgãos públicos, porque nós somos os principais profissionais que levam a economia do nosso país para frente. A gente que informa para o fisco que o cara deve pagar de imposto, que a empresa ali deve pagar de encargo social, folha de pagamento. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse percurso de vida aí que a gente tem como profissional. E dizer aqui para os profissionais da contabilidade do Estado do Maranhão que a eleição está bem aí, Então, vamos se atentar, vamos procurar saber as propostas. A gente não sabe se vai ser candidato ou não, depende do futuro, mas dizer que a gente está à disposição de todos e vamos continuar trabalhando pelo CRC que faz. Obrigada, Fernando. Presidente, palavras finais, considerações finais. E para fazer de norte ao sul do Maranhão. Pronto. Que agora, depois do pessoal que entrou em um terço, a gente aumentou o nosso lema, que faz do norte ao sul do Maranhão. E aí o que eu quero deixar de dica para você agora, profissional da contabilidade que está aí nos assistindo, você já tem o nosso aplicativo? Você já segue o nosso canal lá no YouTube, no Instagram? Você já segue também a nossa comunidade? Que nós temos uma comunidade grande de contadores do Maranhão no WhatsApp, o canal do WhatsApp oficial do CRC Maranhão, ainda não? Pois eu acho que você está perdendo tempo e a chance e as oportunidades para ter, em primeira mão, tudo o que está acontecendo por aqui. Porque a gente ainda ouve por aí, o que é que faz, o que o CRC faz por nós, Eu acho que os profissionais, eles têm que, primeiramente, acompanhar as pessoas que são referências na sua profissão, que vão fazer efetivamente diferença na sua vida profissional, efetiva. E começa por aí. A gente seguir e entender o que é que esse povo está fazendo por aí, não é verdade, Fernando? E aí você consegue estar dentro e ter a oportunidade de usufruir dos benefícios, que são muitos, que a gente já conseguiu. A gente tem mais de 50 termos de cooperação com instituições públicas, privadas. Então é a oportunidade de você se profissionalizar e também ser um profissional melhor. Agradecer a todos da família CRC Maranhão, todos os funcionários, todos os nossos conselheiros, os membros de comissão, nossos coordenadores de estudo, das nossas comissões oficiais, porque cada um pega
como a mamãe dizia, uma pontinha para fazer, né? Então, e aí o conjunto de ações que vocês veem hoje, o que vocês estão vendo hoje o Conselho de Contabilidade, ele é um conjunto de pessoas, cada um fazendo um pouquinho, e o resultado está aí. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui, a cada um de vocês pela confiança de vocês em nós, né, na nossa gestão. Agradecer também aos nossos funcionários, um agradecimento especial. Nós somos 3 estrelas, que o Conselho Federal de Contabilidade, ele faz uma análise da gestão, olha, é de 1 a 5, ninguém tirou 1 e ninguém tirou 5. Então nós ficamos em terceiro. Fernando citou que a gente veio de um reequilíbrio, é um plano de sustentabilidade. Então a gente pegou efetivamente um CRC que não estava bem das pernas, financeiramente falando, orçamentariamente falando, e a gente mudou o jogo, né? Reduziu custos, despesas, otimizou as receitas, fez as cobranças, e assim a gente está crescendo, e é a oportunidade de você entender o que a gente faz por aqui e o que realmente o CRC pode fazer por cada um de vocês. O nosso muito obrigado e os parabéns pelo nosso dia 22, Dia do Contador. Este foi o nosso CRC-MA Cast, um projeto idealizado para você, profissional da contabilidade, uma forma de aproximar a atual gestão de você, para que você possa acompanhar e conhecer um pouco mais do Conselho Regional de Contabilidade, que é uma entidade fundamental na valorização da nossa classe. Até o próximo podcast.